dia, professores, tudo bem? Sou o Fernando, PCNP de Educação Física. Vou iniciar o nosso ATPC com vocês hoje. O que nós vamos falar? Sobre o Agita Galera, com o tema Passos Verdes. Esse ano, o nosso Agita está um pouco diferenciado. Ele não é num dia fixo apenas, sempre a última sexta-feira de agosto. Esse ano, ele pode ser realizado até dia 3/9. Então, nós temos um tempinho a mais para realizar as atividades. Por isso que o ATPC, essa semana, está sendo referente ao Agita Galera. Ok? Os responsáveis desse ATPC são os PCNPs Karina, Diana e Fernando. O nosso ATPC vai ser dividido em 3 partes. A primeira parte vai ser atividade física, onde eu vou dar alguns exemplos, algumas sugestões de atividades que vocês podem realizar com os alunos. Vai ter a parte de alimentação saudável e a terceira parte, finalizando, equilíbrio emocional. O Agita Galera esse ano está na 24ª edição. Analisando essa linha do tempo, vários temas importantes passaram ao longo desses anos. Você, professor, você lembra de todos os temas de anos anteriores? Vamos resgatar alguns? São eles: atividades circenses, transformando o futuro com diversão, inclusão da galera nas atividades físicas, pessoa ativa, pessoa feliz, importância da atividade física no ambiente escolar, dia da comunidade ativa. Esses são alguns exemplos de temas do Agita Galera. Agora vamos fazer uma pequena reflexão de alguns segundos. O Agita Galera é exclusivo do professor de Educação Física? Outros componentes curriculares podem trabalhar o tema do Agita? Alguns segundos para fazer uma reflexão. Chegamos no tema desse ano, Passos Verdes, transformando o futuro com diversão. Quando você olha um tema desse, Passos Verdes, o que passa na sua cabeça? O que você imagina que seria esse tema? Qual é a intenção desse tema? Qual é a mensagem que o Agita Galera está tentando passar para os alunos? A mensagem é promover o crescimento e o desenvolvimento saudável e sustentável por meio da alimentação e atividade física, como estilo de vida saudável. O aluno ele recebe os estímulos e tem autonomia para aproveitar ao máximo uma experiência de vida saudável. Então, o que o professor tem que fazer nas suas aulas? Ele simplesmente tem que mostrar para o aluno o que é uma alimentação saudável e não saudável. Muitas vezes os nossos alunos acham que comer uma coxinha, comer um salgadinho, ficar tomando um refrigerante, eles estão fazendo uma alimentação e eles entendem como que aquilo é uma alimentação saudável. E não é. Com esse tema, qual área de conhecimentos conseguimos trabalhar nas nossas aulas? Linguagens, conseguimos trabalhar? Ciências da natureza e matemática? Ciências humanas e sociais aplicadas? Será que conseguimos trabalhar esse tema em todas essas áreas? Vamos dar alguns exemplos. Isso aqui são sugestões que nós vamos falar para vocês. Vamos começar com linguagens. Em educação física, através de jogos e brincadeiras, conseguimos falar sobre alimentação, IMC, obesidades, desnutrição, arte. Podemos trabalhar com publicidade, estudo das cores, porque nos lugares onde que tem alimentação, alguns lugares tem cor vermelha, amarela, outras cores são cores claras. Será que tem algum motivo por isso? Em português, leitura de rótulo, tabela, artigos científicos. Em inglês, alimentação regional,
Todas as alimentações são iguais? Vocabulários. Ciências da natureza e matemática. Ciências, estudo da própria pirâmide. Todas as pirâmides, alimentação está certa? Biologia, nutrientes, metabolismos, química, estrutura moleculares do nutrientes. Física, calorimetria. Olha quantas coisas dá para trabalhar em ciências da natureza. E matemática, o que podemos trabalhar? Fazer gráficos, vários tipos de gráficos. Alguns gráficos que a gente pode fazer, trabalhar na própria escola, desperdício de alimento. Os alunos na hora do intervalo vão lá e pega comida e desperdiça, joga, fazer um trabalho de desperdício de alimento. Medidas, razões, proporções nas receitas dos alimentos, valores nutricionais nas embalagens. Muitos alunos nem sabem, quando está comendo um salgadinho, qual o valor nutricional que tem aquele salgadinho. Eles vão lá, comem e não em nenhum momento se preocupam em saber se aquilo está fazendo bem ou não para o aluno. Ciências humanas e sociais aplicadas. Geografia. Diferentes tipos de alimentação. Um exemplo. A mesma alimentação do campo é a alimentação da cidade? É a mesma alimentação? Será que os alunos eles têm essa noção? Em história, no Brasil tem uma diversidade de tipos de alimento, onde teve vários grupos que contribuíram para o nosso hábito alimentar. Quais são eles? Indígenas, africanos, europeus, asiáticos, todos esses teve uma contribuição para a nossa alimentação. Sociologia e filosofia, relativismo cultural, cultura dos alimentos nos países, nas regiões. Um exemplo, na China. Qual é a alimentação da China? Qual é a alimentação nas regiões do Brasil? Na Índia, eles comem vaca. Será que eles sabem qual é o alimento sagrado da Índia? Então, esses são alguns exemplos que podemos trabalhar com o tema desse ano do Agita Galera ao longo do semestre. São sugestões para vocês, para trabalhar nesse tema de passos verdes, transformando o futuro com diversão. O objetivo do programa Agita Galera é aumentar o nível de conhecimento da população escolar sobre a importância da adoção de um estilo de vida ativo para a saúde e aumentar o envolvimento da população escolar com a prática de atividades físicas em seu dia a dia. Então, qual é a nossa função? É tentar mostrar para esses alunos que eles têm que diminuir um pouco esse mundo que eles vivem de tecnologia. Hoje eles só pensam em celulares, eles só pensam em videogame, eles vivem na internet. E qual é a função do Agita Galera? Tentar mostrar para ele que existe uma vida longe da tecnologia, através de uma atividade física. Eles têm que entender isso, que a atividade física para eles é muito importante, porque eles estão numa fase que eles estão desenvolvendo, eles estão crescendo, e uma criança que fica só come videogame, come computador, ele tem grande chance de ser obeso e várias outras coisas que ao longo da vida ele vai adquirindo. Então essa é um dos objetivos do Agita Galera, tentar mostrar para eles que tem uma vida fora da tecnologia. Como que o nosso tema é Agita Galera, não podemos fazer um ATPC só com teoria. Então aqui nós vamos sugerir algumas atividades com o tema proposto do Agita Galera. Antes de iniciar o vídeo das atividades, quero fazer um agradecimento à gestão escolar da Escola Najib, a diretora Regina, vice Solange, a PCG Ivanete e o professor Marcelo de Educação Física, que deu o maior apoio para que essas atividades fossem realizadas. Então agora nós vamos para as atividades,
que a gente conseguiu realizar lá na escola com os alunos. Todas essas atividades que nós estamos sugerindo para vocês foram realizadas na escola. E aqui do lado está o passo a passo como que foi desenvolvido. Essa aqui, qual foi o objetivo? Eles tinham que elaborar uma pirâmide alimentar. Eu entreguei para eles alguns encartes de mercado. E lá tinha vários alimentos. E o que eles tinham que fazer? Eles tinham que recortar, ir lá na pirâmide que estava colada na lousa e ver aonde que eles achavam que era importante e o local que tinha que colar. E eu deixei livre. Na sequência, quando eles finalizaram, o que eu fiz? Eu coloquei a pirâmide do lado, com aonde que cada grupo de alimento estava no seu devido local. Então, esse foi a primeira atividade. Uma pirâmide sem nada. Vocês conhecem uma atividade solar? Legumes. Essa segunda atividade foi que eles tinham que elaborar e montar um jogo da memória. O que eu fiz? Eu entreguei 2 encartes para os alunos. Eles tinham que recortar alimento saudável e não saudável e montar um jogo da memória. Essa terceira atividade é o cardápio legal. O que os alunos tinham que fazer no primeiro momento? Eles tinham que escrever numa folha como que era a sua alimentação no seu dia a dia. O que eles comiam no café da manhã, no almoço, no jantar. E na sequência eu espalhei algumas imagens de alimentos em cima da mesa. E eles iam até a mesa, pegavam o que eles achavam que era importante para montar o seu cardápio saudável e no final da atividade eles tinham que apresentar o porquê que eles montaram aquele cardápio. Se era saudável, se não era.
atividade é um bingo adaptado. Em vez de ter números, o que a gente fez? Eu entreguei um encarte de mercado também, eles tinham que recortar e colar os alimentos saudáveis e não saudáveis na cartela. E depois que todo mundo já tivesse concluído a cartela, a gente ia brincar de bingo saudável e não saudável com os alimentos. E nisso, conforme que foi brincando, foi falando, o pão é saudável, a pizza é saudável, o hambúrguer é saudável. Por quê? Virou quase um bate-papo dentro do jogo do bingo. Jogo da velha corrida. Essa é a quinta atividade. Eu fiz uma adaptação. Um time alimento saudável, o outro não saudável. O que eu peguei? Eu peguei um cone, coloquei uma imagem de alimento saudável e não saudável no cone, dividi as equipes. Antes do jogo, eu fiz um bate-papo com eles sobre alimentação. Depois que finalizei o bate-papo, eles foram para os jogos do jogo da velha. Esta sexta atividade é um jogo de perguntas e respostas, que as perguntas foram em cima de alimentação saudável e não saudável. O aluno fica um do lado do outro, respeitando as exigências necessárias. O professor vai fazendo as perguntas e quem acertar, ele vai andando uma casa e ganha o aluno que conseguir chegar no final.
7ª atividade, o aluno ele tinha que fazer o quê? Criar uma marca de alimento saudável e não saudável. Eles estavam livres para usar criatividade. Lembrando que todas essas atividades que nós sugerimos, os alunos, antes de fazer as atividades, tivemos o bate-papo sobre alimento saudável e não saudável, ok? Então agora nós vamos falar um pouco sobre alimentação saudável com a PCNP Diana. Muito obrigado e até a próxima. Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos e todas bem. Meu nome é Diana, sou PCNP do programa Conviva, da Diretoria de Ensino Regional de Santo André. Sou professora de Educação Física, leciono na Rede Estadual Paulista há 14 anos e hoje eu vim falar para vocês sobre o tema alimentação saudável. Esse tema ele foi proposto pelo nosso Agita Galera 2021, que traz a ideia de alimentação saudável combinada atividade física e equilíbrio emocional. E quando o nosso Agita Galera traz essas ideias e chama tudo isso de passos verdes, a gente entende a importância de abordar a alimentação no sentido do ato de comer. Então é importante também, como já explicado pelo Fernando nas atividades anteriores, que a gente tenha nesse momento a ciência de que nós não vamos falar sobre questões nutricionais, sobre valor nutricional dos alimentos. Nós vamos falar sobre o ato de comer ou sobre cultura alimentar. E para isso, para direcionar a nossa conversa, eu trouxe para a gente o Guia Alimentar para a População Brasileira. O que é esse guia? Ele é um documento oficial do Ministério da Saúde e ele direciona para uma visão crítica sobre os processos dos alimentos. Então, ele direciona para que a gente entenda os princípios e veja quais são as recomendações para uma alimentação saudável. Por que escolhi o guia? Porque ele tem uma linguagem simples, ele é de fácil acesso, o acesso dele é gratuito, online. Ao final dessa apresentação, vocês vão poder encontrar o QR Code com o acesso, que dá acesso ao guia. E é importante que ele olhe a alimentação do ponto de vista da cultura alimentar, do ato de comer. Ele não fala sobre questões nutricionais. Esse ATPC ele não tem como objetivo falar sobre a questão nutricional dos alimentos, mas apresentar uma forma de conhecer, de direcionar e de recomendar a educação para a alimentação através desse documento que é reconhecido tanto nacional como internacionalmente. Para a gente poder falar mais sobre ele, é importante a gente entender esse conceito que o guia traz, que é a ideia do ato de comer, e que a gente vai elencar algumas questões para a gente entender o que significa esse ato de comer, essa cultura alimentar. Antes da gente falar sobre o ato de comer, a gente precisa entender o que se vai comer e questionar o que a gente está comendo, o que a gente come e como se vai comer, como que a gente está comendo, como a gente está fazendo esse alimento acontecer e quanto se vai comer. Aí é importante que a gente entenda que eu não estou falando, e essa é a ideia do guia, das questões nutricionais. Se eu vou comer mais carboidrato, se eu vou comer mais fibra alimentar, se eu vou comer mais proteína. Não, estou falando sobre os alimentos que a gente tem acesso, que a gente conhece, que a gente vê e onde estão esses alimentos. Em geral, a gente encontra esses alimentos em supermercados, mercados, feiras. A gente vai buscar esses alimentos, vai comprar esses alimentos. Eles chegam pra gente em determinado local, a gente vai lá buscar esses alimentos. E também a gente entende aqui que nesse momento, falar sobre alimentação saudável é também ter uma visão crítica sobre isso, porque nós estamos passando por uma grande
questão em relação ao alimentar-se bem, sobretudo econômica, social. A gente entende que existe uma questão séria com a insegurança alimentar. Muitas pessoas elas fazem apenas uma refeição ao dia e não têm condições de fazer outras ou não sabe se vão ter condições, se vão ter esse alimento. Então a gente está passando por um momento bastante complexo em relação a uma pandemia, em relação às questões sociais. Então o que a gente vem trazer aqui é uma ideia de entender e perceber que são esses alimentos, como se vai comer esses alimentos, quais são esses processos desses alimentos em relação à escolha, em relação à alimentação saudável. Todas as outras questões a gente sabe que é importante e é também sobre isso, também olhar o alimento e olhar criticamente para ele e ter essa noção de que por que meu alimento vem de dentro de uma caixinha, se ele pode vir de uma horta, se eu posso colher de uma árvore, então por que ele tem que estar numa bancada de um mercado? Então, entender tudo isso é importante também para a gente ter esse conhecimento e colaborar criticamente com a nossa sociedade. E aí, quando a gente vai falar sobre o que se come, como se come e o quanto se come, a gente está falando de uma cultura alimentar, que muitas vezes é passada por gerações, e assim que a gente aprende a comer, né? Com quem a gente come, acho que caberia também aí, e a gente vai aprendendo. E o guia, ele traz e reconhece essa importância da cultura alimentar, vem falar a partir dela, por isso que a gente fala do ato de comer. Para que a gente possa ter uma vida saudável, é importante a gente entender que a alimentação existe e também é a base para que a gente consiga se desenvolver melhor, para que a gente tenha uma saúde legal. Então é daí que a gente parte com a nossa conversa. E para a gente ter essa ideia do que se come, onde se come e como se come, a gente precisa entender de onde vêm esses alimentos. Quando eu vou ao mercado fazer compra, quando eu vou comprar um alimento, quando eu vou preparar esse alimento, quais são as etapas e os processos desse alimento e o que é melhor comer? E por que eu tenho que escolher de um jeito e não do outro? Para isso é importante a gente entender, né, ter a noção dos conceitos fundamentais dos alimentos que chegam à nossa mesa. E aí eu vou começar a falar para vocês, de acordo com o Guia Alimentar, que nós temos aí na nossa mesa os alimentos in natura ou minimamente processados. É um tipo de alimento consumido. Que nós temos alimentos processados e os alimentos ultraprocessados. E nós vamos ver agora um pouco de cada um desses fundamentais conceitos sobre processos dos nossos alimentos. Bom, então vamos entender esses conceitos fundamentais da nossa alimentação e esses conceitos vão dar um parâmetro de acordo com o guia do que é mais saudável do que é menos saudável. Começando aí pelos alimentos in natura ou mini processados. Os alimentos in natura são alimentos obtidos diretamente da planta ou animal. De acordo com o guia, são a base ideal da alimentação. Claro que nem tudo a gente vai conseguir consumir cru ou sem corte, sem lavar, porque a gente está falando do ato de comer e de uma cultura alimentar. Então, na nossa cultura alimentar, a gente processa. E aí a gente chama isso, a partir do momento que a gente retira e vai distanciando daquilo que é fonte, daquilo que é direto, in natura, a gente chama de minimamente processado. Então, os alimentos processados são aqueles alimentos in natura que foram, tiveram as partes que não são comestíveis retiradas, que tem um processo de limpeza, de corte, de moagem, de secagem, de refrigeração, congelamento ou processos similares. Então, eu tirei uma banana do pé
eu congelei, ela deixa de ser, in natura, ela passa a ser minimamente processada, ela vai passar por um processo de congelamento. Ou eu peguei uma manga do pé, eu tirei a casca, eu piquei, coloquei no potinho e adicionei, sei lá, creme de leite, fiz uma salada de frutas. É um alimento minimamente processado. Então, quanto mais esse alimento vai se distanciando da sua fonte, mais processos ele vai sofrendo e, de acordo com o guia, ele vai deixando de ser base ideal de alimentação. E é nesse ponto que esses conceitos fundamentais querem, esse ponto que esse conceito fundamental quer chegar, quer levar, quer direcionar ao entendimento desses processos. Aí a gente tem os alimentos processados dentro desse entendimento e são alimentos que são fabricados já pela indústria. Veja, não tirei mais do pé e cortei. Foi tirado do pé e foi transformado, nele teve a adição de outra substância de uso culinário para aumentar a duração ou para acentuar o sabor. Então, por exemplo, os queijos, os pães, as compotas, as frutas em pote. Então, nós temos lá o pêssego em calda. O pêssego, ele é a fruta in natura. Então, quando ele sai do pé, ele é pêssego. Quando ele é cortado, ele se tira a casca, passa por um processo de cozimento, ele passa a ser minimamente processado. Quando ele vai para dentro de um pote, nele é colocado uma substância para conservar, para que ele não estrague, ele dure mais tempo, ele passa a ser um alimento processado. O pão, quando eu pego lá a farinha e faço a farinha, tiro do grão a farinha, coloco ela num processo, coloco outras substâncias culinárias para aumentar a duração, para acentuar o sabor, ele deixa de ser in natura ou minimamente processado, ele passa a ser um alimento processado. E o guia diz sobre os alimentos processados, diz que é importante que a gente tenha o cuidado desse consumo. Ele não diz não consuma, não coma mais, mas ele diz dê preferência aos alimentos in natura ou minimamente processados. Aos alimentos processados, você come com maior cuidado e moderação. Então, mas eu gosto muito de pêssego. Tá, você gosta do pêssego. O pêssego, ele tem suas propriedades quando ele está lá in natura. Mas quando ele passa a ser processado, quando é colocado outras substâncias, por exemplo, o açúcar, ele passa a ter outras propriedades. Nós não estamos aqui para falar sobre as questões nutricionais, sobre propriedade nutricional, mas o guia faz essa referência para que a gente entenda que o que é in natura e o que é processado e cada um deles em relação à alimentação saudável. Então, alimentos processados, o guia não diz não coma, não é saudável. Ele diz sim, você pode comer, inclusive ele é ofertado, ele está no mercado, às vezes é o que se tem para comer, mas tem que pensar e não cometer excessos em relação a esses alimentos, pensando que eles já não oferecem mais os seus nutrientes como ofereceria se fosse ingerido de forma in natura. E por fim, nesse percurso dos conceitos fundamentais sobre os processos dos alimentos, nós temos os alimentos ultraprocessados. E de acordo com o guia, esses alimentos ultraprocessados, eles não são recomendados porque eles carregam substâncias industrializadas e eles se afastam totalmente do alimento in natura. Ou seja, ele não é saudável porque ele não oferece o que, de fato, o alimento, os nutrientes do alimento in natura podem oferecer. Então, a gente tem aí alimentos que são corantes, aromatizantes, realçadores de sabores, vários tipos de aditivos que são adicionados a esses alimentos e que, de acordo também com o guia, transformam esses alimentos em alimentos não reais. Eles não são alimentos
que a gente chama de verdadeiros alimentos, embora façam parte da nossa cultura de alimentação e estejam disponíveis nos mercados para compra e consumo. Então, a ideia do guia é orientar, fazer com que a gente olhe de forma crítica para esses alimentos e evite o consumo, porque esses alimentos, eles causam doenças como obesidade, problemas cardíacos, diabetes e tantos outros problemas que acarretam aí uma maior ocupação da rede de saúde. Então, a prevenção se dá também por uma cultura alimentar saudável e que, de acordo ainda com o guia, se afasta aí dos alimentos ultraprocessados. Então, evitar, conscientizar e tentar minimamente recriar, fazer uma educação para a alimentação saudável dentro das possibilidades. É isso que o guia nos diz em relação aos ultraprocessados. E para entender um pouco mais sobre os alimentos ultraprocessados e a questão crítica que o guia nos traz, nós vamos ver um vídeo agora. Vamos lá? Você sabe o que é um alimento ultraprocessado? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas em fábricas. Muitos desses produtos são versões artificiais de alimentos que incluem substâncias extraídas do petróleo e do carvão. Às vezes, eles até contam no rótulo que contém ingredientes naturais. Mas ele costuma ser uma parte muito pequena do que vem naquele pacote. Biscoitos, bolachas, sorvetes, gelatina, macarrão instantâneo, balas, barras de cereais e outros cereais açucarados, salgadinhos de pacote, suco de caixinha ou refresco em pó, refrigerantes, salsichas, bebidas lácteas, pães de forma, de hambúrguer ou cachorro-quente. A lista de oferta dos ultraprocessados é grande, assim como a lista de ingredientes com que eles são feitos. A lista de ingredientes presente no rótulo é a melhor maneira de identificar essas imitações da comida de verdade. Procure sempre escolher produtos em que você reconheça os itens que estão na lista de ingredientes. Fuja das palavras difíceis que você não reconhece. Alimentos ultraprocessados são geralmente ricos em gorduras ou açúcares e muitas vezes cheios de gorduras e açúcares. Muitos deles apresentam alto teor de sódio. A indústria adiciona grandes quantidades de sal para estender a duração dos produtos, intensificar o sabor ou mesmo disfarçar o gosto ruim de aditivos ou de substâncias adicionadas ao alimento na técnica de ultraprocessamento. Também pensando na durabilidade, esses alimentos são feitos com gorduras que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso corpo. Essas gorduras são conhecidas como gorduras saturadas e hidrogenadas. São as gorduras trans. Há também os ultraprocessados que se fazem de bons moços. Os produtos light ou diet. Apesar do que prometem, essas reformulações nem sempre trazem benefícios claros. Por exemplo, quando o conteúdo de gordura do produto é reduzido à custa do aumento da quantidade de açúcar ou vice-versa. Ou ainda, quando se adicionam fibras ou micronutrientes sintéticos aos alimentos ultraprocessados. Esses nutrientes acrescentados não têm os mesmos benefícios que os nutrientes naturalmente presentes nos alimentos de verdade. O consumo excessivo desse tipo de alimento aumenta o risco de obesidade, além de favorecer o aparecimento de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer e aumentar o risco de deficiências nutricionais. Por isso, a regra de ouro é sempre escolher alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias em vez de alimentos ultraprocessados. Uma dica simples é: na dúvida, descasque mais e desembale menos, para comer de forma mais saudável. Bem, e para ilustrar e fixar a ideia dos conceitos fundamentais desses processos, eu trouxe aqui um percurso do tomate e do abacaxi. Então, desde ele in natura,
e já cortado, minimamente processado. Processado, ou seja, pegaram esse tomate, era tomate, colocaram numa lata. Quando eu coloco o tomate numa lata para vender, para exportar, para levar para outras regiões, eu preciso que esse tomate dure. Então, dentro dessa lata, muitas vezes vão conservantes, substâncias químicas, que deixam de ser naturais, que são produzidas para que o tomate não estrague. Se a gente deixar um tomate, dependendo das condições climáticas, em cima da mesa ali e deixar, ele vai estragar rapidamente, né? 2 dias, 3 dias. Então, muitas vezes a gente coloca na geladeira, que já é um processo. A gente vai gelar esse tomate ou congelar. Então, já é um minimamente processado. Quando ele vai para a lata, ele está processado. Quando ele se transforma em massa de tomate pronta, com sabor de pizza, a gente está falando de um alimento ultraprocessado. Então, talvez nem todos tenham o hábito de ler o rótulo para entender o que tem antes de levar para casa. E nós estamos falando de uma realidade nossa, regional, de uma cultura de alimento que a gente tem na Grande São Paulo, ABC Paulista, enfim, essa região metropolitana, em que a gente olha no entorno e a gente tem prédios. E muitas vezes quem mora em prédio, em apartamento, não tem espaço para ter uma horta, para colher ali seu próprio alimento e in natura consumir. A gente sabe a realidade da nossa cultura do ir ao mercado. Então, quando a gente compra essa lata ou quando a gente já compra o pacote pronto, a gente tem que ter minimamente essa noção de que a gente está levando um alimento ultraprocessado e que junto com ele tem substâncias que a gente está consumindo e que muitas vezes não vão fazer bem para a nossa saúde. E é isso que o guia tenta aí trazer e educar, porque talvez nós não somos educados ainda para ficar de alimento em alimento lendo o rótulo para saber o quanto tem de química ali, o quanto de conservante, o quanto de gordura, de óleo, de açúcar, de sódio, daquilo que a gente vai consumir. Tá? Em geral, quando você tem mais de 5 componentes lá no rótulo do seu alimento que você está comprando, ele é um alimento ultraprocessado. Quanto menos substâncias, mais próximo do in natura ele vai ficar, mais saudável também. Aí tem lá o abacaxi, né? E aí é uma base da alimentação, tá? Do alimento in natura, ao minimamente processado, até transformação do abacaxi em calda no abacaxi do suco de pozinho, né? Como é que esse abacaxi amarelo, picado, né, bonito, vai se transformar num pó? Então a gente precisa ter essa crítica. E o consumo do suco feito em pó é muito grande, né? A gente precisa também entender que, sim, dá trabalho abrir uma fruta, fazer um suco, processar esse suco. Muitas vezes a gente não tem um equipamento para facilitar esse processo. Então é mais fácil comprar já o pó ou mesmo a caixinha, né? A caixinha de suco. Alguns sucos oferecem o mínimo possível dentro da ideia do processado, mas muitos deles oferecem componentes industrializados para que a gente consuma aí também. Então, para ilustrar e para fixar esse processo. Depois que a gente passou pelo entendimento dos processos e dos conceitos fundamentais desses processos dos alimentos que nós consumimos, o guia apresenta para a gente 10 passos para uma alimentação saudável. Então, de acordo com o guia, existem 10 passos, ele estipulou, né, para uma educação, para uma alimentação saudável, desses 10 passos, e eu peguei os 5 principais passos que priorizam a alimentação saudável e que faz bem tanto para o paladar, de acordo com o guia, quanto para a saúde. Então, é um conceito. Então, comer é uma questão também de conceito. Então, eu tenho que gostar daquilo que eu estou comendo, e isso perpassa a educação daquilo que eu estou comendo. Por isso que lá no começo a gente perguntou como comer
quanto comer, onde comer. Então, porque faz parte de uma cultura, gostar daquele alimento, educar o paladar para menos sal, menos açúcar, faz parte de uma cultura. Eu não vou adoçar, vou fazer um suco, mas eu vou adoçar o mínimo possível. Eu vou fazer no meu café e eu não vou colocar o açúcar. Então, existe uma educação para esse paladar. E é sobre isso também que o guia fala, né? Sobre gostar, sentir prazer em comer é importante. Então, ninguém está dizendo para você não comer, mas para pensar de forma crítica o que se come. Então, a gente vai abordar aí os 5 principais passos que o guia traz. Primeiro passo, fazer uma alimentação de preferência in natura ou minimamente processada. Sempre escolher o que é mais próximo do natural. Então, entre um refrigerante e um suco de laranja, porque é mais próximo. Um refrigerante, ele pode ter sabor de laranja, mas eu não vejo mais a laranja, eu não sinto só o gosto da laranja. Tem o gás, tem a coloração. Então, quantas laranjas foram naquele suco, né? Então, eu vi espremer a laranja. Então, tem um suco com 2, 3 laranjas. Quantas laranjas foram para aquele refrigerante? Então, é questionar, né? Então, o primeiro passo, dar preferência para alimentos in natura ou minimamente processado. Segundo passo, reduzir consideravelmente alimentos que são gordurosos, que levam muito sal ou muito açúcar. Então, educação do paladar. Conforme eu vou comendo menos aquilo, eu vou me acostumando mais com aquilo. Então, gente, são dicas, são orientações, né? A gente é livre para poder escolher o que a gente vai querer comer, mas é importante saber das consequências quando a gente não come de forma mais saudável. Terceiro passo, reduzir o consumo de alimentos processados, sabe, os que possuem conservantes. Então, se eu vou comer um pêssego, eu vou comer o pêssego, vou comprar o pêssego e comer o pêssego, ou vou colher o pêssego e comer o pêssego. Não evitar o pêssego em calda. Ah, mas eu gosto muito. Sim, mas priorizar, não vamos comer todos os dias, todas as horas, em todas as refeições. Tentar priorizar o mais próximo do in natura ou minimamente processado. Quarto passo, evitar alimentos ultraprocessados. Bom, a gente viu o vídeo, a gente falou bastante sobre isso, a gente entendeu onde é que está o lugar desse alimento ultraprocessado aí, porque, de acordo com o guia, eles não são comidas de verdade, são comidas feitas de forma industrial. Então, veja o risco que a gente corre em estar consumindo aquilo que o nosso corpo tem que processar, trabalhar mais ainda para poder fazer a absorção de seus nutrientes. Veja, nós não estamos falando dos nutrientes, mas nós estamos falando da importância que se tem de o mais próximo do natural, do in natura possível, para que o nosso corpo entenda e processe de forma também natural. E quinto passo, comer devagar, sem fazer outras coisas. Quem come olhando para o celular? Quem come em reunião? Quem come respondendo mensagem? Eu sei que é inevitável, sobretudo nesses novos e difíceis tempos, mas o ideal é comer e só comer, sentar para comer, parar para comer, sentar para comer. Nós educadores, nós professores da rede sabemos que muitas vezes a gente não consegue sentar para comer, mas também é uma educação do tempo. É importante dar esse tempo para que a gente possa se alimentar corretamente, mantendo o mesmo horário de preferência e uma mesma quantidade de comida, porque daí às vezes eu também vou como um montão no final de semana e dia de semana eu como menos. Não, uma regularidade é importante. Comer mais próximo do que é in natura, com regularidade e focar, né? A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando a gente está comendo e mexendo no celular, por exemplo, e as crianças fazem isso, nós adultos fazemos isso, é uma questão de educação, de pensar, olhar criticamente, é o que o guia pede para a gente fazer. E entender que eu não consigo fazer as duas coisas. Se eu estou fazendo uma e não estou fazendo outra, então, uma coisa de cada vez, por isso a importância do educar,
desde os hábitos ao paladar, as escolhas. Essa é a ideia do guia. E para ilustrar essa conversa, eu queria deixar a dica do livro Alimentos Regionais Brasileiros. São receitas com alimentos saudáveis, com possibilidades de alimentos que nós já conhecemos, dicas de alimento de acordo com cada região. Também tem um acesso fácil, online, pela Biblioteca Virtual da Saúde, é gratuito e com uma linguagem simples, vale acessar, vale conhecer aí, para que a gente tenha ideias criativas de como se alimentar e ter um dia a dia mais saudável. E por fim, como eu já havia dito lá no começo da nossa conversa, segue aí o QR Code com o acesso do Guia Alimentar para a População Brasileira, disponível online, gratuito para todos. Espero que tenha colaborado aí, que a gente possa pensar minimamente alimentação saudável, pelo menos sugerir, né, tentar colocar isso na nossa vida e ser exemplo para que os nossos alunos também possam, nossos estudantes também possam encontrar um caminho para a alimentação saudável, aproveitar esses temas da atividade física, alimentação saudável e equilíbrio emocional para repensar hábitos e repensar as maneiras como a gente lida com a nossa vida, com o equilíbrio da nossa vida. E agora deixo vocês com a Karina, professora Karina, também PCNP e psicóloga, que vai falar um pouquinho mais para vocês sobre as questões do equilíbrio emocional e a importância dele nesse grande movimento que é o Agita Galera, que está fazendo a gente pensar mais sobre a nossa vida, sobre a nossa rotina e traçar um plano saudável para que a gente possa colocar isso em prática dentro da educação. Muito obrigada, passo a palavra. Olá pessoal, meu nome é Karina, eu sou PCNP aqui do programa Conviva, da Diretoria de Ensino de Santo André, e nós vamos falar hoje a terceira parte desse ATPC do Agita Galera, que é sobre equilíbrio emocional. Bom pessoal, para quem já viu algumas das nossas formações, né, do Conviva, já conhece esse quadrinho sobre saúde mental. Esse quadro ele foi desenvolvido, né, com o conceito de saúde mental da OMS, né, da Organização Mundial da Saúde. E a Organização Mundial da Saúde vai definir saúde mental baseado em 4 pilares. Né? Então, é um estado de bem-estar no qual a pessoa consegue enfrentar as dificuldades normais da vida. O que seria isso, gente? O que é enfrentar as dificuldades normais da vida? É quando a gente consegue passar pelos problemas sem ficar doente, né? Sem adoecer. Então, a gente consegue passar pelos nossos problemas no trabalho, passar pelos problemas da família, problema de relacionamento, de uma forma saudável. Né? Nós não adoecemos quando isso acontece. O segundo pilar é que essa pessoa ela está ciente das próprias habilidades. O que isso significa, gente? O que é estar ciente das próprias habilidades? É quando você sabe aquilo que você é bom, aquilo que você gosta de fazer e você consegue aplicar as suas habilidades no seu dia a dia, né? No seu trabalho, no seu lazer, na sua família. Você tem consciência de que você é bom, né, em alguma coisa, seja na sua profissão, seja num esporte que você gosta de praticar. Isso é muito importante para o bem-estar. O terceiro pilar é que essa pessoa ela consegue trabalhar de forma produtiva. Aqui, gente, o trabalho tem uma visão muito ampla. Então, não é só esse trabalho que você levanta todo dia e vai para a empresa, né? Não é só esse tipo de trabalho. É qualquer trabalho de forma produtiva. Então, por exemplo, se você fica em casa, você consegue organizar sua casa, você trabalha em casa, você está no home office, você também consegue trabalhar de forma produtiva, você tem que ir na escola, na empresa, você consegue trabalhar sem se cansar, né? Sem aquele cansaço que adoece. Você consegue trabalhar de uma forma produtiva. Isso, gente, vai fazer parte também, né, desse contexto. Gestão de tempo, né? Gestão de tarefa,
gestão de processos. Então você consegue gerir o seu tempo, você consegue organizar a sua agenda. Olha, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, tal hora eu preciso fazer uma reunião. Você consegue se organizar, né, de uma forma produtiva e sem adoecer, sem ficar estressado, sem passar nervoso, né? Você consegue fazer isso de uma forma natural no seu dia a dia. E o quarto item é quando a pessoa é capaz de contribuir para a sua comunidade, né? Ou seja, ela consegue realizar um trabalho voluntário, por exemplo, ela faz parte de uma igreja, né? Faz um trabalho comunitário. Então, quando a gente também consegue arrumar esse tempo, né, de contribuir para a comunidade, de se doar para os outros, né, de se doar para uma causa que é maior do que a gente, isso ajuda muito na construção, né, da nossa saúde mental, com esse estado de bem-estar. Lembrando, gente, que esse estado de bem-estar, né, é algo que não nos é dado. A gente precisa conquistar esse bem-estar, né? Ele não vai vir de graça para nós. A gente precisa agir para que ele aconteça na nossa vida e no nosso dia a dia. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de bem-estar. É claro que existem muitos conceitos, né, de bem-estar. E o que eu trouxe para vocês hoje é o modelo PERMA, que é um conceito de bem-estar que foi criado, né, através de uma pesquisa pela psicologia positiva, né, que é a minha área de especialização. Então, Martin Seligman, né, e os seus colaboradores, depois de 30 anos de pesquisa, eles propuseram esse conceito de bem-estar baseado em 5 pilares, né, com uma teoria de que esses 5 pilares seriam responsáveis pela produção de saúde mental e bem-estar na nossa vida. O primeiro deles, gente, a sigla é em inglês, né, desse modelo PERMA. A primeira sigla seriam as emoções positivas, né, que está lá no quadrinho, o Positive Emotions. O que são emoções positivas, gente? É tudo aquilo que faz com que a gente se sinta bem, com que a gente se sinta feliz, realizado, né? Então, ter emoções positivas é importante para a construção do nosso bem-estar. Então, quando a gente fala em bem-estar, a gente precisa ser capaz de sentir emoções positivas. Precisa ser algo muito grandioso? Não, gente. Pode ser algo simples, como eu vou chegar em casa e vou assistir uma série, um episódio da série que eu gosto, né? Vou chegar em casa, ligar para um amigo, conversar com ele, vou dar uma volta no parque. Tudo isso são emoções positivas que vão construindo, né, o nosso bem-estar no nosso dia a dia. Então, o primeiro pilar é que nós possamos ser capazes de sentir emoções positivas no nosso dia a dia, na nossa vida de relação, com os nossos amigos, né, no nosso trabalho, de uma forma geral. O segundo pilar é o engajamento. Né? Por que é tão importante a gente estar engajado? Para a gente poder atingir um estado de bem-estar. Todos nós sabemos, né, que o ser humano é um ser social. Então, nós precisamos estar engajados em algo para que a gente se sinta feliz, se sinta bem. Esse engajamento, gente, pode ser a respeito de qualquer coisa que vocês gostem, né? Olha, eu me sinto engajado no meu trabalho, eu gosto muito de dar aula, eu gosto muito de ser professor, eu sou engajado no meu trabalho. Ou, por outro lado, eu sou muito engajado no meu serviço voluntário, eu presto um serviço voluntário numa comunidade, e aí eu sou muito engajado nas questões sociais, né, de ajudar o próximo. Ou eu sou muito engajado na minha religião, por exemplo, então eu participo da igreja, eu participo dos eventos sociais, eu ajudo da igreja. Então, a gente precisa estar engajado em algo, né? Em algum movimento, por exemplo. Eu estou engajado no movimento feminista, né? Estou engajado na luta dos direitos LGBTQIA+. Né? Então, é preciso que a gente esteja engajado em algo que faça sentido para a gente, em algo que a gente acredite, né? Que é importante, que é relevante para a sociedade. Então, a gente precisa ter esse senso de engajamento.
O terceiro pilar, gente, são os relacionamentos. Né? Os relacionamentos, dentro das pesquisas, né, da psicologia positiva, eles são, talvez seja, né, o pilar mais importante que nós temos para a conquista da felicidade, né, e do bem-estar. Nós só seremos felizes quando nós tivermos relacionamentos positivos com as outras pessoas. O que isso importa, gente? É importante que eu tenha um monte de amigos, que eu tenha um monte de melhores amigos? Não. Para que a gente tenha bem-estar e para que a gente conquiste a nossa saúde mental, a gente só precisa ter um único relacionamento positivo na nossa vida já pode nos sustentar, né, nesse conceito de bem-estar. O que seria um relacionamento positivo, gente? Aquela pessoa na qual a gente pode confiar para tudo. Aquela pessoa com a qual a gente conversa sobre tudo. Aquela pessoa que a gente procura quando a gente precisa de um conselho. Pode ser qualquer pessoa, gente. Qualquer tipo de relacionamento, né? Um relacionamento amoroso, marido-mulher, namorado-namorada. Um relacionamento fraterno, né? Com os irmãos, com amigos, né, com os familiares, então a mãe, o pai, uma tia, um tio, alguém em que nós possamos confiar e que a gente desenvolva esse relacionamento de confiança, né, com emoções positivas. É muito importante para que a gente possa construir a nossa saúde mental, o nosso equilíbrio emocional, né, nesse conceito geral de bem-estar. O quarto pilar é o pilar do significado. Sentido ou significado, né? Dependendo da tradução aí do inglês. Isso também, gente, tem uma grande importância, né, no conceito de bem-estar. Nós só vamos conseguir alcançar saúde emocional, equilíbrio emocional, saúde mental, se nós tivermos muito claro, mas muito claro mesmo para a gente, o sentido da nossa vida. O significado do que a gente faz. Então, a gente precisa se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui, nesse mundo, agora? Por que motivo eu levantei de manhã? A gente precisa ter isso muito claro, né? Por que a nossa vida tem sentido? Né? Por que vale a pena viver? Ou por quem vale a pena viver? A gente precisa ter isso muito claro para que a nossa vida ela tenha sentido e ela tenha um significado, porque isso vai promover bem-estar e vai nos auxiliar também a vencer as dificuldades naturais da vida. Então, se você nunca se perguntou qual é o sentido da sua vida, né? Por que você está aqui? Qual é o significado de você estar no mundo? Esse é o momento da gente fazer, né, uma reflexão e pensar, por que vale a pena estar vivo, né? Ou uma pessoa, por quem que vale a pena eu estar vivo? Isso é muito importante, que a gente tenha muito claro para nós o sentido da nossa vida. E isso vai ter um impacto, gente, em todas as áreas, né, da nossa vida. A partir do momento que a gente tem isso muito claro, eu sei por que eu estou aqui, eu sei por que eu me tornei professor, eu sei por que eu estou professor. Isso facilita muito a nossa vida, porque a gente vai passar a enxergar o mundo, né, por um outro ângulo, a partir da gente, né, e não a partir das situações difíceis, né, que nos rodeiam. E o quinto pilar, gente, é o pilar do senso de realização. Então, para que a gente conquiste, né, essa saúde mental, esse bem-estar, a gente precisa ter muito claro um senso de realização. A gente precisa estar consciente de que o que a gente faz tem valor, tem sentido e tem uma utilidade para nós e no mundo. Né? Se a gente não tem esse senso de realização, fica muito difícil viver, fica muito triste. Né? Quando a gente começa a achar que o que a gente faz não tem sentido, que o que a gente faz não tem valor nenhum, né? Fica muito difícil continuar fazendo as coisas. Então, que a gente
possa sempre manter esse senso de realização, ter consciência de que o que a gente faz é importante, né? Nós aqui no ATPC, enquanto professores, né? O que a gente faz é importante e é importante para muita gente. Então a gente precisa manter a chama, né, acesa, embora aí as situações que a gente vivencie, porque isso vai nos ajudar a manter a nossa saúde mental, né, e o nosso bem-estar no nosso dia a dia. Quando nós falamos sobre emoções, gente, né, equilíbrio emocional, é muito importante que a gente conheça, né, as nossas emoções, que a gente conheça o nome daquilo que a gente está sentindo, né, que a gente dê nome àquilo que a gente está sentindo, para que a gente possa aprender a trabalhar com as nossas emoções. Né. Aqui eu coloquei uma imagem do filme Divertidamente, né, que eu acho que todos vocês já assistiram, que ele fala de uma forma bem graciosa, né, sobre as nossas emoções e como nós lidamos com essas emoções. Na imagem estão as nossas 5 emoções básicas, né, que é o medo, o nojo, a felicidade, a tristeza e a raiva. Essas são as emoções básicas, né, e a partir delas nós vamos sentir e desenvolver muitas outras emoções. Por isso que a gente vai falar um pouquinho agora sobre a importância das emoções na nossa vida. Não apenas que a gente sinta e identifique essas emoções, mas que a gente possa também trabalhar com essas emoções, né, com as nossas dificuldades do dia a dia, utilizando as nossas próprias emoções. A gente vai falar um pouquinho agora sobre o que são emoções. Porque muitas vezes, né, quando a gente pensa em emoção, a gente acha que a emoção é algo abstrato, né? Algo que está assim no plano das ideias, que está no nosso pensamento, né? E não, gente, as emoções, elas estão presentes no nosso corpo, né? Elas estão presentes, a gente pode enxergar essas emoções, né? A palavra emoção, ela vem do latim ex movere, né? Isso é muito importante que a gente resgate, né? Movere, né, do latim é mover, é movimento. Então as nossas emoções, elas nunca são estáticas, elas estão sempre em movimento, né? Isso é o saudável, elas estarem sempre em movimento. Então eu fico feliz, eu fico grata, eu fico alegre, eu fico triste. Isso é o indivíduo saudável, as nossas emoções estão sempre em movimento. Essa pesquisa das emoções, ela foi feita pela doutora Bárbara Fridriksson. Para quem não conhece, a doutora Bárbara Fridriksson, ela é considerada, na atualidade, a maior especialista em emoções, né? No estudo das emoções. E ela vai nos dizer que todas as nossas emoções são corporificadas, ou seja, tudo aquilo que a gente sente vai ser transferido para o nosso corpo, vai estar presente no nosso corpo físico, né? Por isso que é tão importante quando a gente trabalha a atividade física e equilíbrio emocional, gente. Porque as emoções, elas não estão no plano das ideias, né? As emoções estão no nosso corpo. Elas são corporificadas por nós. Outra coisa que a doutora Bárbara vai dizer é que as emoções não são uma experiência privada. Elas são transmitidas aos outros pelo nosso corpo. Então, às vezes a gente quer esconder um sentimento, né? Ai, tô com raiva, não vou falar nada. Tô chateado, não vou falar nada. Tudo que a gente sente é transmitido pelo nosso corpo. As pessoas vão receber essa transmissão, né? Elas vão identificar que algo não está bem. Por isso que existe já hoje tanta literatura, né, sobre o corpo fala. Porque realmente, gente, o corpo fala, né? As nossas emoções, elas são corporificadas e não apenas corporificadas, como transmitidas para todo mundo que está perto da gente, né? Pelo nosso corpo físico. E ela também vai dizer que as emoções, elas não retratam apenas as sensações, né, que nós experimentamos. São pensamentos corporificados. Então, mesmo as sensações que nós temos, né, quando se juntam com as emoções, isso vai ser também corporificado. O nosso pensamento vai ser corporificado. Ele vai descer daqui da mente para o nosso corpo.
as emoções são como ondas no oceano, indo e vindo. Gente, isso é muito importante. Quando a gente fala, né, de atividade física, de saúde do corpo e de equilíbrio emocional, a gente precisa sempre ter em mente que as nossas emoções são ondas do oceano. Então, vem, vai, vem e vai. A gente não pode ficar preso numa emoção só. Porque se a gente ficar preso numa única emoção, mesmo que ela seja positiva, a gente vai adoecer. Bom, pessoal, aqui eu trouxe para vocês o nosso famoso barquinho das emoções, né? A doutora Bárbara Fridriksson, ela faz uma analogia da nossa saúde emocional com um barquinho à vela. Né? Quem já assistiu as nossas lives do Conviva já viu esse barquinho. Esse barquinho é famoso. Qual vai ser a base, gente, do nosso equilíbrio emocional? Pensa nesse barquinho à vela. Né? A base do nosso equilíbrio emocional é um barco à vela, no qual a base de madeira são as nossas emoções negativas. O medo, a tristeza, a raiva, né? A frustração. E as velas do nosso barquinho, né? Que vão guiar o nosso barquinho, são as nossas emoções positivas. Então, é a felicidade, a gratidão, o amor, o carinho. Se a gente tirar a base, se a gente ficar sem sentir as emoções negativas, as nossas velas vão afundar. E do mesmo modo, se a gente não sentir mais emoção positiva, ficar só nas emoções negativas, a base do nosso barquinho vai ficar sem rumo, né? Vai ficar à deriva. Então, tanto as emoções positivas como as emoções negativas, elas são importantíssimas para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio emocional. Porque, gente, as emoções negativas, que aí a gente representa como se fosse a base do barquinho, elas nos dão um senso de realidade. Então, quando a gente sente uma emoção negativa, ela nos coloca com o pé no chão. Né? Então, olha, as coisas não estão boas, eu estou enfrentando alguma dificuldade, eu estou enfrentando algum problema, né? Eu sofri uma violência, eu fiquei com raiva, né? Alguém me disse alguma coisa que eu não gostei. Então, isso nos traz o quê? Um senso de realidade. Né? Que nada, né? A gente não vai ter aquela síndrome da Poliana, de que tudo é lindo e maravilhoso o tempo todo, porque não é. Então, as emoções negativas nos trazem esse contato com a realidade. E o que é importante nas velas? Né? As emoções positivas é que vão guiar, né, o nosso barquinho. Então, a gente não pode ser guiado pelas emoções negativas. Elas são a base. E o que vai guiar? As emoções positivas, o amor, a gratidão, né, a felicidade. Isso vai guiar os nossos passos, né, as nossas escolhas, que são as velas do nosso barco. Por que é importante, gente? Retomando, né? Não existe um indivíduo linha reta. Então, todos nós temos altos e baixos, né? No nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho. E isso é muito importante. Então, se a gente fosse falar, né? Qual que é a base do equilíbrio emocional? Equilíbrio emocional não é estar feliz o tempo todo. Né? Equilíbrio emocional não é aquela pessoa apática, que tudo tá bom, né? Tudo tá maravilhoso, que não fala nem A nem B. Isso não é equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é quando a gente tem a capacidade de enfrentamento da realidade, vivendo as nossas emoções positivas e negativas e reconhecendo essas emoções, né? Validando essas emoções no momento oportuno. Então, por exemplo, aconteceu alguma coisa, alguém me disse uma palavra agressiva, né? Eu sinto aquela raiva ou aquela tristeza, é natural, né? Isso é ter equilíbrio emocional. Pensando sempre nas ondas, né? Então, eu senti raiva daquela pessoa que me agrediu ou fiquei muito triste e depois aquilo passou, né? A onda vem e vai. Eu só não posso ficar pensando naquilo o tempo todo, porque aí sim eu vou adoecer. Então, eu gostaria que ficasse bem claro para vocês que ter equilíbrio emocional não é aquela pessoa que está feliz o tempo todo, porque a pessoa que está feliz o tempo todo, gente, ela é esquizofrênica, né? Ela está alienada da realidade. Então, nem é a pessoa que está feliz o tempo todo, que é equilibrada emocionalmente, nem é aquela pessoa que tudo está bom, né? Aquela pessoa que é apática, que é morna.
né? Aquela pessoa morna. Também não é sinal de um equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional é a gente reconhecer e vivenciar todas as nossas emoções. As emoções positivas e as emoções negativas também. Todos nós já sabemos, né, que a atividade física e equilíbrio emocional estão muito ligados, gente. Né? A atividade física, ela ajuda muito quando a gente fala em saúde mental, né, em promoção de saúde mental, em equilíbrio emocional. Eu trouxe apenas 3 itens, né, para a gente comentar em função do tempo que nós não é muito longo. A primeira coisa que a atividade física vai nos ajudar para o equilíbrio emocional, melhora da concentração. Né? Todo exercício físico, ele melhora a nossa concentração. E o que isso tem a ver com o equilíbrio emocional, gente? Quando melhora a minha concentração, se eu estiver enfrentando um problema, o meu cérebro ele vai ter uma capacidade muito maior de encontrar uma solução. Né? Se eu consigo me concentrar naquele problema, focar no problema, muito provavelmente eu vou encontrar uma solução muito melhor e muito mais rápido do que se eu não estivesse concentrado, do que se eu não conseguisse manter o meu foco. Melhora do humor. Né? Quando a gente fala que a atividade física melhora o humor. Por que melhora o humor, gente? Porque quando a gente faz exercício físico, nós temos a liberação de diversos hormônios, né, que vão causar no nosso cérebro uma sensação de relaxamento, de conforto, né, de bem-estar. Vou dar um exemplo, né? Quando a gente faz qualquer atividade física, a gente tem liberação de endorfinas, né? Quando essas endorfinas elas caem na nossa corrente sanguínea, elas vão chegar no cérebro trazendo uma sensação de recompensa, né? De relaxamento. E isso vai proporcionar um bem-estar. E quando a gente sente esse bem-estar, é muito mais fácil a gente atingir um equilíbrio emocional. Então, se eu estou nesse estado de bem-estar e alguém me fala alguma coisa, alguém faz alguma coisa para me agredir, não vai ter tanta importância do que se eu não tivesse com o bom humor. Né? Então, muita coisa a gente releva quando a gente está de bom humor, né? Vocês já devem ter reparado. E muitas vezes, quando a gente está irritado, uma coisinha mínima, que a gente, em outra situação, nem ia ligar para ela, acaba virando uma coisa enorme. Então, a melhora do humor também nos ajuda muito no equilíbrio emocional, que é proporcionado pela atividade física, né? Pelos hormônios que nós recebemos quando a gente faz qualquer esporte, né? Ou uma atividade física. E o terceiro item, gente, é a melhora da memória. Quando a gente faz atividade física, nós temos um aumento da nossa memória, né? Melhora a nossa memória. E isso tem uma relação também direta com o equilíbrio emocional. Bom, gente, para finalizar essa nossa participação no ATPC, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as competências socioemocionais no esporte. Coloquei apenas 5 itens para a gente conversar um pouco, né, da importância do esporte também na construção dessas competências socioemocionais. O primeiro deles é a empatia. Né? Quando a gente pratica esporte, a gente está no meio de outras pessoas, né, com outros colegas, com outros alunos, e isso desenvolve a empatia, né? A gente começa a se colocar no lugar do outro, aquele que tem mais dificuldade, né? No esporte, às vezes eu sou muito bom no esporte, o meu colega tem muita dificuldade, e aí eu ajudo o meu colega a desenvolver essas habilidades, né? Isso vai desenvolvendo empatia, criando empatia nos nossos alunos, né? E na gente também, de uma forma geral, dentro do esporte. Um outro item que é muito importante no esporte é a abertura ao novo. Né? O esporte ele nos ajuda a desenvolver essa competência de abertura ao novo. Então, por exemplo, eu só gostava de jogar futebol. E aí, de repente, na aula de educação física, eu vou aprender a jogar vôlei, a jogar basquete. Isso me traz uma abertura ao novo. Né? Eu começo a criar essa competência de estar aberto a coisas diferentes. Né? Eu não fico só fechado naquele mundinho. Eu só gosto de futebol, né? Por exemplo. Não, eu descobri que existem outros esportes, eu vou praticar outros esportes e vou ver o que acontece nesses esportes, se eu me adapto, se eu gosto. Então, eu tenho uma maior abertura ao novo. Né? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, muito tímida e eu jogo no time da escola e aí a gente vai participar de um campeonato, então, isso vai me dar essa abertura ao novo, de enfrentar coisas novas, de ir lá participar do campeonato.
Isso é muito importante para a construção da nossa saúde mental. O terceiro item, gente, que já é bem conhecido, é o espírito de equipe, né? Todos nós já sabemos que trabalhar num time, né, esportivo desenvolve muito esse espírito de equipe, né, de ajudar o outro, de juntar forças mesmo para conseguir um objetivo, né, um objetivo específico. Um outro item, gente, que eu gostaria de falar assim com muita atenção, que às vezes a gente esquece, é a frustração, né? O esporte, ele nos ajuda muito a aprender a lidar com a frustração, né? É claro que hoje em dia a gente fala muito de jogos cooperativos, né? E às vezes os jogos competitivos, eles ficam meio de lado. Mas eles são muito importantes, gente, porque nos jogos competitivos é que a gente aprende a lidar com a frustração. Que a gente vai aprender a lidar que muitas vezes sim, o outro time foi melhor do que o meu. Né? Que o outro jogador é melhor do que eu. Né? Que eu não consegui a medalha de ouro porque a outra pessoa foi melhor, o outro time jogou melhor. Isso é muito importante no desenvolvimento infantil. E tem muito adulto, gente, que não aprendeu ainda a lidar com a frustração. Toda vez que se depara com uma frustração, ele emburra, né? Ele fica com raiva, ele briga. Então a gente precisa aprender a lidar com a frustração, aprender a lidar com o não. Não, você não conseguiu. Não, não deu. A gente precisa aprender a lidar com isso. Porque se a gente, por exemplo, no esporte, só trabalhar jogos cooperativos, né? Quando a gente estiver numa situação em que a gente vai ter o não, que não vai dar, que eu vou perder, que eu não vou conseguir aquela vaga de emprego, né? Que outra pessoa conseguiu. Quando eu não conseguir a vaga que eu queria no vestibular, eu vou desequilibrar, porque eu não aprendi a lidar com a frustração. Então, quando a gente fala em esporte, nos jogos competitivos, eles são muito bons para nos ajudar a lidar com a frustração, né? A lidar com a perda de uma forma natural. Que às vezes nós vamos conseguir e às vezes não. E tudo bem. E tá tudo bem. Né? Perdeu, ganhei, ok. Né? A gente precisa aprender a lidar com isso de uma forma natural. E o último item, gente, também que está muito próximo, né, do espírito de equipe, é a socialização. Né? O esporte, ele nos ajuda a desenvolver essa competência socioemocional, né? De estar com o outro, de estar com pessoas diferentes. Né? Às vezes, se eu sou uma criança muito tímida, uma pessoa muito tímida, eu começo a gostar de skate, e aí eu começo a andar com o pessoal que também gosta de skate, e aí eu já vou criando um grupo de amigos, né? Que muitas vezes antes eu não tinha, porque eu era muito tímido, né? Muito tímida. Então, isso é muito importante, né? Que a gente perceba que o esporte é muito mais rico, né? Em muitos mais aspectos, às vezes, do que a gente se dá conta, né? De que ele pode ser utilizado para que a gente desenvolva essas competências socioemocionais, né? Nos nossos alunos e muitas vezes na gente mesmo. Né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade em algumas dessas competências e através do esporte a gente vai aprendendo a superar cada uma delas. Agora nós finalizamos a nossa apresentação do ATPC, contando com a participação de todos no Agita Galera 2021. E não esqueçam de registrar as ações da sua escola lá no portal do Agita. Muito obrigada e até mais!